Graças a Deus por este dia. Graças a Deus por este lugar protegido do vento, em que nós podemos nos reunir para cultuar Jesus. Graças a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus pelo presbítero Manuel Arantes conosco. Graças a Deus pelo seu Paulo Cardoso. Graças a Deus. Deus os abençoe. Que bom. Graças a Deus pelo Jaiminho, que chegou de viagem, depois de um tempo longe. Graças a Deus. Graças a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus, né, Beth? Eu quero cultuar Jesus junto com vocês, tá bom? E ler a palavra dele, cantar louvores para ele. Vamos fazer isso agora? Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, obrigado por este dia. Obrigado pela graça de Jesus, pelo amor do Senhor. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela misericórdia. Muito obrigado. Obrigado por este lugar em que o teu Espírito reúne o teu povo para te cultuar. Obrigado pelos irmãos que chegaram, os que estão chegando. Obrigado por aqueles que cultuam o Senhor com a mesma reverência pela internet e que desejavam estar aqui conosco. Visite, ó Deus, os enfermos. Visite, ó Pai querido, os encarcerados. Visite, ó Deus, as famílias, os casais, os filhos, aqueles que estão em viagem, os abençoe, os proteja. Seja com todos nós e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dar alguns avisos. Primeiro deles é que nesta sexta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, teremos aqui no Salão Social uma vigília. Por que 8? O líder do Ministério de Orações pediu que houvesse uma antecipação para que saíssemos não tão tarde daqui. Então, ele achou por bem antecipar em 1 hora. Não vejo nenhuma dificuldade. Então, os irmãos estão convidados para estarem aqui sexta-feira, às 20 horas, para um momento de rendição ao Senhor, de busca ao Senhor. Esse trabalho nesta semana é da liderança do Ministério de Mulheres em Ação e do Ministério de Oração. Então, não é apenas para eles, é para toda a igreja. Todos vocês estão carinhosamente convidados para sexta-feira agora. É a sexta que antecede a Santa Ceia. Domingo teremos a Santa Ceia. E também a família Viana está convidando toda a igreja para um culto de gratidão, um culto de ações de graças. Nós queremos apresentar ao Senhor gratidão do nosso coração pelo que Ele é e pelo que Ele fez na saúde e na vida da Beth. Tá bom? Então vocês estão convidados no próximo domingo às 18h15, aqui no templo, esse culto de ações de graça. Pastor Vinícius está ausente hoje. Ele foi pregar numa igreja em São Paulo. Foi ele, a esposa e o Elias. Recebo um abraço deles. Eu acho que é a primeira viagem que eles fazem assim, um pouco mais longe com o Elias. Deus possa abençoá-los nisso. Meus irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Quero de todo o meu coração agradecer tanto a mesa como o conselho espiritual da igreja pelas programações do aniversário da cidade que aconteceu na quarta-feira aqui por volta das 6h30 da manhã. Muito obrigado. Foi um culto muito agradável, de comunhão abençoada. E eu sei que muita gente já estava aqui antes das 5 da manhã para preparar as coisas, organizar, acender luz, ligar o
o material de comunicação. Foi muito bom. Muito obrigado mesmo, tá bom? Romanos, mesmo assentados, capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Até o versículo 14. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Convido vocês a colocarem-se em pé, por gentileza. Nós vamos cantar 2 cânticos. Vamos adorar o Senhor e bendizer o seu nome. E eu queria que esses cânticos apresentados ao Senhor fossem expressão do nosso louvor, da nossa gratidão. Quero convidar o nosso irmão Oswaldo, que vem aqui à frente, a apresentar ao Senhor os nossos cânticos, o nosso louvor, pedindo ao Senhor que por Jesus receba a nossa adoração em louvor. Obrigado, Carol. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, tremendamente por estarmos na Tua presença, na Tua Santa Igreja. Que o Senhor Deus, conduza, conforme o Teu Espírito, Pai, todos os atos que serão, Senhor, tratados aqui, para a Tua glória. Senhor Deus, que tudo seja conduzido conforme a Tua vontade, para a edificação das nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, bom dia, queridos. Muita gente no retiro de inverno, graças a Deus por isso. Nós demos uma passada lá, eu e Nicola, tem sido uma bênção. Amém. Essa semana, tem dia que a gente acorda meio xoxinho, né? Tem dia que a gente não acorda bem, nem tudo que a gente quer e como a gente planeja dá certo. Mas nós sabemos que nada foge do controle do Senhor. E na minha meditação, eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor me deu a direção, o Senhor está me mostrando o caminho, mas não está saindo de acordo com o que eu planejei. E o Senhor me deu o Salmo 4, é o versículo de 1 a 8, mas eu vou ler apenas o 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. No início do Salmo, para quem já leu, quem não teve a oportunidade de ler, leia. O rei Davi demonstra que seu coração estava angustiado. E diante disso ele faz uma oração de entrega ao Senhor. E a resposta que eu vi de como descansar no Senhor está diretamente no quanto nós confiamos em Deus. O próprio rei Davi estava no meio de batalhas e conflito com outros povos, mas ele confiou no Senhor. Que possamos lançar todos os nossos anseios, as nossas angústias no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. E descansar, é isso que o Senhor pede. Vamos descansar no Senhor, amém?
vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Hoje é dia de descansar, Pai. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
nos dá o privilégio desse momento, Senhor. Senhor, acalma o nosso coração, que o Espírito de Deus realmente habite em nós. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão aqui comigo, porque o Senhor os protegeu até aqui. Que o nosso coração, Senhor, esteja aberto a ouvir a tua palavra e que possamos obedecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Pode se sentar. Por gentileza, abra sua Bíblia. Na segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, capítulo 1. Tivemos ontem também lá no retiro e foi um tempo gostoso, muito gostoso. Tivemos a manhã, passamos do culto da manhã, mas muito gostoso mesmo. Tem lá, acho que mais de 70 pessoas ao todo. Muito bom o tempo ali. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, a qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, pelo qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado por tua palavra. Agora, edifica o teu povo, orienta o teu povo, admoesta e motiva o teu povo. Abençoe o pastor Vinícius na exposição de tua palavra lá em São Paulo e nos use também aqui, conforme o poder e graça do Senhor. Abençoe os irmãos que estão na internet e que o culto seja tão santo e sério como aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que todos vocês já ouviram ou já até falaram que nós, os brasileiros, somos os reis do jeitinho. Nós temos que ser estudado, porque não tem ninguém no mundo como o brasileiro. Ele dá jeitinho em todas as coisas. O grande problema não é o jeitinho que nós começamos a dar. É que nós nos acostumamos a dar jeitinho e queremos dar jeitinho naquilo que não tem jeito. Quantos de nós ainda não abrimos lata com faca? Segura a faca aqui assim e enfia a lata, enfia a faca e vai com uma maior dificuldade, quase que cortando os dedos,
Mas é porque você não sabe onde é que está o abridor. Quantos ainda não abriram garrafa com talher? Chega aqui assim, tá quase que machucando as juntas para isso. Qual é a casa que não tem faca de mesa com a ponta quebrada? Porque um dia você não achou a chave de fenda e pensou, a faca dá jeito. Aí foi lá e quebrou a ponta da faca. Lá em casa mesmo, eu tenho uma caixa de ferramenta. O grande problema é que ela fica longe no depósito. É muito mais rápido abrir ali a gaveta e pegar uma faca. Tem umas 3 ou 4 torta e umas 2 quebradas. Porque na chave de fenda você vai lá e não é próprio para aquilo. Jeitinho brasileiro. Quem é que ainda não entrou numa casa e viu um pacote de Bombril na antena que fica em cima da televisão? Não sei quem foi que disse para a gente que aquilo multiplica a imagem. Hoje nem tanto, porque esse sinal aberto, né, facilitou a gente. Quem ainda não subiu numa cadeira, no sofá, para pegar o celular, a imagem do celular, ficou lá procurando? Eu me lembro de trabalhar num lugar, no Pará, e lá disseram, olha, naquela árvore ali em cima, pega. E lá estava eu, lá em cima de uma árvore. Aqui. Aí, só que eu trazia para cá, não falhava. Aí, aquela luta, jeitinho brasileiro. Nós nos acostumamos com isso. Às vezes eu vi a foto de uma carroça, não sei se vocês viram, isso girou o mundo. A carroça, que só tem 2 rodas puxada por animal, estava sem uma roda. E o cara teve uma ideia de colocar um ser humano no contrapeso, do lado de cá. Colocou uma pessoa assim, pesada. Então a roda ficou suspensa. Acredite que isso aconteceu. Aí nós vamos nos acostumando com isso e vamos dando jeitinho. Não é uma coisa nova. A Bíblia fala de algumas pessoas que aprenderam a dar jeitinho também. Lembra daquele homem louco? A Bíblia diz que o propósito de sua vida era enriquecer e juntar em celeiros. Ele perdeu a rota e o propósito da sua vida. E o Senhor Jesus disse que ele é louco. Lembram de Davi? No ano em que os reis costumam sair para a guerra, ele deu um jeitinho, enviou um substituto e não foi. Saiu da rota. Não tinha jeito para aquilo, ele tinha que ir. E ficando, ele tornou-se um problema e causou um problema para si, para a família de um soldado seu e para todo o reino sob a sua responsabilidade. Lembram de Nabucodonosor, o rei da Babilônia? Saiu da rota dos reis. E ele saiu de uma forma tão longa que diz a Bíblia que ele foi viver com os animais, até que voltasse a ele o juízo. Saiu do caminho, deu um jeitinho. Tem algumas coisas que não tem como dar jeito. Alguns fazem mau uso do próprio corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é para glorificar a Deus. Que eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas algumas pessoas fazem mau uso do corpo. Tornam o corpo quase que uma atração para comércio. Fazem mau uso. O corpo é morada do Espírito. Não é para outra coisa. Mas tem gente que faz mau uso. Tem gente que faz mau uso do dinheiro. Não só é mau administrador,
como também faz mau uso. Compra o que não deve, o que não precisa. Mau uso. Tem gente que faz mau uso do próprio tempo. Dá um jeitinho no tempo. Dá um jeitinho nos bens que tem. Coisas comuns isso. Tem gente que faz mau uso dos dons que recebeu do Senhor. Ou não, ou enterra, ou então faz mau uso. Desvia o objetivo do dom. Não é uma coisa nova. Aí Paulo escreve a Timóteo e ele diz: mantém o padrão das sãs palavras. Na vida cristã não tem como dar jeitinho. Eu posso dar jeitinho na minha cozinha, na parte elétrica da minha casa, correndo os riscos de incêndio como a gente tem visto. Mas na vida cristã não tem jeito. Aí ele escreve uma carta e no final dela ele diz: Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras. Não saia do propósito. Não desvie da rota que o Senhor traçou para você. Não apenas como líder, mas como homem de Deus que você é. Boa palavra é o conselho que ele dá primeiramente para a gente não sair da rota, para que não dê jeitinho, para que não se comprometa com coisas que não devem ser do nosso métier. Aí ele diz: mantém o padrão das sãs palavras. Boa palavra ou sã palavra é aquela que primeiramente edifica quem escuta. Na vida espiritual, o que sai da minha boca deve edificar o outro e deve glorificar a Deus. Observe se o que você fala produz isso. Produz edificação. O que você fala glorifica a Deus. Timóteo, mantenha o padrão. Timóteo, não sai do padrão, iniciando nas boas palavras, na sã doutrina. Boa palavra é aquela que edifica. Boa palavra é aquela que une. Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele diz que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. Eclesiastes não, Provérbios. 6 coisas ele aborrece e a 7ª ele abomina. Das 7, 4 estão relacionadas ao mau uso da língua, ao mau uso da palavra. Tiago diz que é um veneno a nossa língua e que precisa ser colocado freio nela. Quantas pessoas foram feridas, foram machucadas pelo descontrole da nossa palavra. Quantas pessoas nós já ferimos? Quando nós fazemos isso, você sai da rota. Você está dando um jeitinho naquilo que não pode dar jeito. Não sei quantos de vocês, no mau uso da palavra, já feriram alguém. Às vezes o cônjuge, às vezes o pai, às vezes um colega, às vezes um irmão. A ideia é que as sãs palavras, elas precisam acontecer para que a gente não saia da rota. Também, sãs palavras tem tudo a ver com a doutrina bíblica ou com a sã doutrina. Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como quem maneja bem e que não tem de que se envergonhar. Não sai da rota. Primeiramente, sã doutrina. Não dê jeitinho. Quem mentia, não minta. Quem roubava, não roube. O conselho dele é esse. Mantenha o padrão. Se você saiu do padrão, aqui é chamado a atenção para o retorno a isso. O outro conselho que ele dá para que nós nos mantenhamos na rota é o bom coração.
No versículo 14 ele diz, guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. A ideia é de um coração bom. Boas palavras me mantêm na rota. Um bom coração me mantém no prumo que o Senhor traçou para mim. Para que eu não saia, não me desvie do caminho, é preciso boas palavras, mas também um bom coração. E as boas palavras, elas brotam de um bom coração. É interessante que a Bíblia fala muito sobre guardar alguns membros do nosso corpo. Ele fala sobre guardar a língua, fala sobre guardar a boca, fala sobre guardar a alma, fala sobre guardar a mente. Mas acima de tudo isso, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. É dele que procede as coisas da nossa vida. Bom coração, boa mente, boas palavras. O que seria um bom coração? Certamente isso não tem nada a ver com saúde, nada mesmo. Esses dias eu ouvi de alguém que ao retornar de uma consulta com um cardiologista, ouviu do cardiologista que ele tem um coração de adolescente. Não é isso o bom coração. Não é esse o bom depósito. É muito bom que você cuide dele, mas o que Paulo, ao escrever a Timóteo, refere-se aqui é algo interno. Tem a ver com o que você pensa e fala acerca do Senhor. É bom perceber que o Senhor tem cuidado com o nosso coração. Uma marca do crente que serve a Deus é que ele tem um bom coração. Bons pensamentos, bom coração. Mas me manter na rota. O que é que eu penso sobre determinada coisa? Vem do meu coração. O que eu falo ou conceituo sobre determinada coisa vem do meu coração. Bom coração me mantém na rota, sem dar jeitinho. O versículo de número 6, ele começa fazendo a aplicação, dizendo, por esta razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Boa palavra, bom coração. Bem, então vamos reativar, não vamos dar jeitinho. Reavives o dom de Deus. Ponha em ação o que você recebeu de Deus na igreja para a justa cooperação de cada parte. Eu não posso dar jeitinho nisso. Aí Paulo escreve e diz, reavives o dom. Não dê jeitinho. Qual que é o dom que Deus deu a você? Você sabe? Eu preciso descobrir o dom que o Senhor me deu para não dar jeitinho, para não enterrar, para não esquecer, ou para simplesmente não usar. Não usar porque eu estou magoado, não usar porque eu fiquei entristecido, não usar porque eu não concordo. Os dons precisam ser usados. Não dê jeitinho nisso. Por isso, por esta razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus em você. O segundo conselho que ele dá nesta boa aplicação é evangelize. Versículo número 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Participa dos meus sofrimentos em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não dê jeitinho na vida cristã. Reavives o dom. Não dê jeitinho na sua caminhada com o Senhor. Evangelize, fale do amor de Deus. Viva esta realidade de participar, mesmo que isso cause sofrimento, como foi o caso de Paulo. Só há um caminho para Deus. Esse se chama Jesus. Não há outro caminho. Nós somos os reis do jeitinho. Até para o céu nós queremos dar um jeitinho. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. E as pessoas precisam então entender isso. Eu posso usar qualquer coisa, contanto que o objetivo em evangelizar seja levá-lo a uma consciência de que Jesus é o único caminho. Por conta disso, reavive o dom. Evangelize. Não tenha vergonha.
use a literatura, use a música, use qualquer coisa, mas que as pessoas tenham conhecimento de que o Senhor Jesus é o único caminho. Não a religião, não a igreja, mas o Senhor. Posso usar a religião, posso usar qualquer outra coisa, mas o caminho é esse. Você tem feito isso? Ou está dando jeitinho? Terceiro conselho que Paulo dá aqui é: mantenha o padrão. Versículo 13. Reavives o dom, participa dos meus sofrimentos e mantenha o padrão. Por esta razão, eu quero te admoestar. Não dê jeitinho. Eu posso dar jeitinho em algumas coisas. Algumas vezes o pé quebra e eu uso um tijolo para sustentar o pé da cama. Já vi alguns casos assim. Mas na vida cristã, não. Só há um caminho, não tem jeito. Eu não tenho como enterrar o dom, não tem jeito. Não tem como eu mudar o padrão das sãs palavras. Não tem como eu mudar essa rota de ter um bom coração. Não tem jeito. Timóteo, eu vou escrever uma carta para você. O caminho é esse. Reavives o dom. O que é que você tem feito com o dom que recebeu? Aonde ele está? Ou você saiu da rota? Ou acha que o Senhor te deu o dom apenas para que você diga que tem e não usa? Às vezes nós compramos roupas que não usamos. Às vezes temos sapatos em uma quantidade tão alta que a gente nem usa. Mas o dom de Deus não tem jeito. Eles foram dados para a edificação do corpo. Foi para isso. E eu preciso então usar o dom que o Senhor me deu. Para a glória dele. E para que eu não saia da rota que ele traçou para mim. Tente lembrar dos dons que o Senhor te deu. Você tem falado do amor de Deus, do perdão de Jesus? Ou você acha que isso é tarefa apenas para o domingo? Quando a gente não faz isso, nós estamos saindo da rota. Estamos saindo da rota. A única razão pela qual a igreja ainda não foi para o céu é que tem pessoas ainda que não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não se renderam a Ele, que não ouviram as boas palavras que procedem de um bom coração. Eu queria convidar você, nessa semana, a se comprometer em desenvolver os dons que Deus te deu. E a evangelizar, falar do que Deus fez contigo e como teve compaixão de ti e da vida proposta ao seguir Jesus. Mantenha o padrão. Não deixe relaxar. Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste e com fé no amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, guarda o bom coração, mediante o Espírito que habita em nós. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, é tão comum, com o passar dos tempos, nós esquecermos de usar os dons que o Senhor nos deu. É tão comum nos afastarmos do propósito que o Senhor traçou para a gente. Muitos de nós começamos bem, mas à medida que nós caminhamos, esquecemos de evangelizar, às vezes por vergonha, às vezes por timidez, às vezes simplesmente porque perdemos o rumo das coisas. E as pessoas estão se perdendo. E só há um caminho para Deus,
Não tem jeito. Não podemos dar jeitinho nisso. Precisamos falar do amor de Deus, do perdão de Jesus, da graça que acolhe e que transforma. E eu quero pedir ao Senhor que nos use. Ajude-nos a reavivar dentro de nós o desejo de evangelizar e de falar do amor do Senhor, de falar que há um céu e que há um Deus que convida e que espera, mas também nos ajude a manter o padrão das sãs palavras e de um coração bom, porque isso também é uma maneira de mostrar a transformação que o teu Espírito proporciona em nós. Este Espírito que habita em nós nos habilita para um bom coração e para boas palavras. Ajude-nos a não nos envergonhar disso. E o Senhor, que é poderoso, sustente a tua igreja e os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico relacionado a esta palavra. Hino de número 342. 342. Vamos nos colocar de pé. Eu tenho resolvido seguir-te até o fim, pois tu, Senhor, prometes guiar-me sempre a mim. Eu sei que sou muito fraco e o bem não sei fazer, mas pela tua graça hei sempre de vencer. O mundo tu venceste e suas obras más, e sobre tudo reinas, ó Príncipe da paz, no céu e aqui na terra impera o teu poder, e pela tua graça hei sempre de vencer. Cercado de inimigos, aqui no mundo estou. As tentações apertam por onde quer que vou, mas tu estás mais perto, pois vens em mim viver, e pela tua graça hei sempre de vencer. A todos que te seguem e tomam sua cruz, prometes que contigo irão morar, Jesus. Descansarão na glória, contigo vencedor, pois pela tua graça vencerão Salvador. Amém. Podem sentar. Às vezes nós nos acostumamos
com o sagrado e corremos um risco de que com isso percamos a rota que o Senhor traçou para a gente. Às vezes a oração torna-se tão natural, quase comum, que a gente já não elabora palavras que venham de um bom coração. E a gente ora por orar, de uma forma mecânica. Paulo exorta e admoesta a Timóteo que observe essas coisas simples. E eu queria que nós lembrássemos disso. Boas palavras, bom coração, reavives o dom, não te envergonhes do Evangelho. Evangelize, deixa o amor de Deus passar por você. O plano dele para você é esse. Não saia da rota que o Senhor traçou. O Senhor te abençoe e te fortaleça. E que nesta semana nós nos lembremos que o Senhor traçou um projeto, um plano para nós. E eu não posso fugir disso. Não posso sair. Sob o risco de não ser aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé? Senhor querido, eu quero agradecer por este dia e por tua misericórdia e por tua longanimidade conosco. Se nós saímos da rota que o Senhor traçou para nós, perdoe-nos. Se ao falar não edificamos vidas ou não te glorificamos, perdoe-nos. Se o nosso coração acolheu coisas impuras ou pensamentos, sentimentos não dignos, perdoe-nos. Ajude-nos, ó Deus, a manter o padrão para não sair da rota, para não dar jeitinho nas coisas que não têm jeito. Eu suplico a Deus querido, que o nosso corpo glorifique o Senhor, a nossa mente e pensamentos glorifiquem o Senhor, e que esta igreja saia hoje daqui com esse propósito de retornar a evangelizar as pessoas, por qualquer que seja o veio. Que o Senhor abençoe, ó Deus. Que no trabalho possamos fazer isso, que com a vizinhança possamos fazer isso, convidando as pessoas a um relacionamento contigo. E obrigado por tua longanimidade, não somente conosco, mas com aqueles que ainda não te conhecem. Eu agradeço ao Senhor por isso e suplico que o Senhor nos desperte a voltar ao caminho, a não perder a rota e manter o padrão. Eu suplico tua graça a esse respeito, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te proteja, e use a sua vida como um meio para que outros conheçam Jesus e a Ele se rendam. Que as tuas palavras glorifiquem a Deus e edifiquem os irmãos. Que o teu coração seja depósito de coisas boas, puras e dignas. Que o Senhor reavive o dom que Ele te deu. E que esse dom que Ele te deu esteja em uso hoje e até a volta do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos.